Olá! Você já sabe qual é o assunto do Tipster de hoje? Você já deve saber, pois já viu a tela de abertura do vídeo. Hoje nosso assunto é artigos, mais especificamente o artigo definido the. Mas antes de discutirmos isso, é importante que tenhamos a certeza de que entendemos o que é o artigo e qual a sua função. Então vejamos lá. No início do vídeo, quando mencionei que você já devia saber qual o assunto de hoje, é porque você já tinha visto a tela de abertura e eu usei o artigo a porque eu imaginei que você já saberia a que tela eu estava me referindo. O mesmo acontece em inglês. Veja só. You saw the opening screen. Você viu a tela de abertura. Veja a diferença. You saw an opening screen. Você viu uma tela de abertura. Quando uso an, eu estou me referindo a uma tela de abertura qualquer. Quando uso o the, eu estou falando de uma tela específica e sei, ou pelo menos assumo, que você também sabe a que tela estou me referindo. Isso é o uso mais comum. Vamos ver mais exemplos de quando devemos ou não usar o artigo the. Comecemos com exemplos em que deveremos usá-lo. Como já dissemos, usa-se esse artigo para falar de alguém ou algo específico, desde que tanto o falante quanto o ouvinte saibam ao que se refere. Seja porque a pessoa ou assunto já foi mencionado, ou porque a situação deixa claro a quem ou a que nos referimos. Por exemplo, Could you close the window, please? Do you like the new teacher? Ambos os interlocutores sabem qual a janela e o professor em questão. Outra situação em que usamos o artigo the é quando o objeto ou assunto em questão já foi mencionado. My teacher has a dog. The dog looks like him. Na segunda oração, já sabemos qual cachorro se refere. Também temos que usar o the quando a pessoa ou objeto mencionado é único. Veja só. The moon is beautiful. Só existe uma lua. Também usamos o the antes de substantivos próprios. Por exemplo, rios. The San Francisco River, the Nile, the Seine. Cordilheiras. The Andes, the Alps, the Rockies. Oceanos e mares. The Atlantic, the Pacific, the Mediterranean. Assim como os nomes de hotéis, cinemas e jornais. The Hilton, the Plaza, the Odeon, the New York Times. E quando não devemos usar o artigo the? Bem, os casos mais comuns em que não devemos usá-lo são refeições, dias, meses, feriados e datas especiais. Também não devemos usar o the antes da maioria das expressões de tempo. Veja só. I will travel next week, not the next week. She had a baby last year, not the last year. We wake up at 6 o'clock, not the 6 o'clock. Bom, como você deve ter notado, essa é apenas uma lista e não a lista. But for now, this is the end. Até a próxima.